pedras. É isso aí, Lu. Só faltaram as pedras mesmo para jogar na Maria Madalena. Então, isso tudo gerou, assim, muita dor, muito sofrimento, né? E não só para mim, mas também, em especial para minha filha mais velha, porque a Isadora, quando eu me separei, ela tinha só 7 meses de idade. Então, por que eu decidi fazer essa live, gente? E por que eu decidi também fazer a surpresa que eu vou falar no final dessa live? Não saia dessa live, que nós temos surpresa maravilhosa que você nem imagina no final dessa live. Então, por que eu decidi fazer essa live? Por quê? Porque esse sofrimento, gente, assim, eu sofri anos, sabe, com isso, mas porque eu não estava reprogramada. Se acontece isso, com as técnicas que eu aplico, com as técnicas, você teria muito mais. Não sofrer, não, né? Gente, sofrimento faz parte, porque nós somos humanos. Mas teria muito mais chance de sair dessa situação muito mais rápido, né? Então, sem mais delongas, boa noite, Jerusa. Não sei se é a tia Jerusa que tá aí. É a tia Jerusa que tá aí? Boa noite, se for, ó, beijos, amo de paixão. Então, quais são os sinais do divórcio? Gente, você que é casado, que tá aqui nessa live, entendeu? Ou você que, de repente, já se separou, mas pense em reconstruir tua vida. Pense num novo relacionamento, né? Você tá aberto a novos relacionamentos. Então, quais são os sinais que o relacionamento não tá bom e que o divórcio se aproxima? Primeiro deles é o silêncio. Gente, principalmente se esse silêncio vier da mulher. Porque mulher, gente, é um bicho que fala, né? A gente fala pra caramba. Então, numa relação, enquanto a mulher tá brigando, tá falando, você que é homem, pode até se dar o luxo de botar suas barbas de molho. Cara, mas quando a mulher fica calada, olha, realmente a tua batata tá assando. E foi o que aconteceu comigo. Porque eu passei a não mais me importar. Iris, e por que isso acontece? Porque eu não mais me importava. Então eu já estava de um jeito que para mim tanto fez quanto tanto faz. Então o silêncio é um dos sinais desse divórcio. A raiva, boa noite, Kedma. A raiva, o mau humor. Então aquela pessoa que está sempre, boa noite, Vanessa. Aquela pessoa, para você que está chegando aqui agora, a gente está falando dos sinais do divórcio, tá, gente? Numa relação. Então a pessoa está sempre de mau humor, a pessoa está sempre com raiva. Toda raiva, a gente esconde uma insatisfação. Então a pessoa tem aquela implicância, aquela reclamação. Então o tempo todo nada tá bom, tu faz a comida que gosta, aí a pessoa tá reclamando, tu não faz comida, reclama também. Aí o cara te dá um presente, você reclama. Boa noite, tia. Boa noite, Vanessa. Então, é aquela pessoa que só reclama, que ela já acorda reclamando. Gente, a pessoa, isso tudo demonstra o quê? Uma insatisfação. Então, ao invés de você brigar, Robinho, que honra, Robinho do Parque, minha bipreta, saudade. Então, você que já acorda reclamando, gente, clamar, entendam bem, pela neurociência, pela física quântica, reclamação, você está dando um comando de clamar 2 vezes. Então, se você levanta na segunda-feira, já de mau humor, já reclamando, aquilo que você está reclamando é aquilo que vai acontecer em duplo para você. E um dos sinais do divórcio, que uma relação não está boa, é quando uma pessoa está sempre assim. Por quê? Porque esses são sinais de insatisfação. Então, essa irritabilidade, né, isso mostra uma insatisfação. Um outro sinal, são vários sinais, mas eu escolhi 5 por conta do tempo aqui da nossa live, né? Então, um outro sinal, boa noite, Daniele. Kelly, boa noite, sejam bem-vindos. Para você que chegou agora, a gente está falando dos sinais do divórcio. Então, um outro sinal, a gente já falou do silêncio, da raiva, mau humor, implicância, reclamação. E agora a gente vai falar da indiferença. Gente, a indiferença mata. E existe uma pesquisa, a pesquisa da água, quem tiver curiosidade aí, procura aí do Masaru Emoto, que foi um fotógrafo, fez uma pesquisa em relação a potes, ele colocou água, né, congelou isso e depois ele tirou foto. E aí o pote que era da indiferença, ele colocou 3 potes. Um de insulto nessa água, a pessoa passava, xingava a água, reclamava da água. O outro, ele falava só palavras positivas, né? Palavras boas e tal. E aí, boa noite, Nieta, Gleice. E o outro potinho da indiferença. A pessoa passava e nem olhava. Gente, e depois ele fotografou. A água, o gelo, que tinha imagem, que recebeu palavras positivas, de amor e tal, ficou tipo aquele flocos da Frozen, aquele floco de gelo bonito desenhado.
Palavras negativas ficou uma imagem muito ruim. Agora, a indiferença foi uma coisa monstruosa, tenebrosa, sabe? Obscura. Então, a indiferença, gente, ela mata mais do que o insulto. Então, quando você começa a ficar... E aquilo não é só para o outro, mas você também recebe essa energia da indiferença. Não é só para outra pessoa, porque nós somos compostos em 70% de água. Então, a indiferença, quando você é indiferente a alguma coisa, indiferente a alguém, você também está sendo atingido por ela. Então, eu tenho uma grande amiga que ela fala, Basílio, você sabe como eu sou, eu fico indiferente, eu finjo que a pessoa não existe. E aí, numa relação, quando um finge que o outro não existe, essa indiferença, isso mata. Então, Iris, você viveu isso? Vivi. Então, a pessoa falava assim, eu acho lindo mulher de terninho. Gente, eu comprava logo 5. E a pessoa não fazia um elogio. Bastava uma mulher de terninho, ele fazia um monte de elogio. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Frazão. Ai, que honra você estar aqui na minha live. E aí, tem diferença. Como que você se sente? Você se sente uma porcaria, sabe? Você, eu gosto de vestido curto. Aí você vai lá e compra o vestido curto. Eu tô dando exemplos, assim, práticos, tá, gente? Do que acontecia. Então, isso mostra o quê? Uma indiferença. Então, quando você começa a perceber essa indiferença, é momento de sentar e conversar, né? Boa noite, Ercília. Obrigada por você estar aqui com a gente. Então, essa indiferença, ela mata você por dentro, sabe? Ela vai acabando com a tua autoestima, vai acabando com o teu amor próprio. Então, vai destruindo você por dentro, sabe? Um outro sinal precursor do divórcio, que a relação não tá boa e que a gente tem que ligar o sinal do alerta, é quando você fica com a sensação, a rua é melhor que a casa. Quando você não... Gente, porque a nossa casa é o nosso templo sagrado. Então, se você começa a não querer voltar para casa, é um sinal que aquele ambiente está tão ruim para você, está tão tóxico, e você não quer voltar para casa. A rua é melhor do que a casa. E isso acontecia comigo. Gente, nessa época, eu trabalhava em 2 lugares. Boa noite, Jacida. Eu trabalhava em 2 lugares. Eu dava aula em 3 campos de uma universidade particular aqui no Rio de Janeiro. Eu dava plantão em campos. Então, muitas vezes... E final de semana, o que eu fazia? Eu dava aula na pós-graduação e eu viajava pelo Brasil todo dando aula de oncologia. Então, por quê? Porque o ambiente da minha casa era muito ruim. Às vezes eu saía de manhã com a minha filha e só voltava à noite. A Ercília colocou, eu já passei por isso. E é muito ruim, é muito sofrido. O Robinho colocou, as pessoas hoje não conversam, ficam no zap. É isso. Essa indiferença. Gente, o que é isso? Você ir num restaurante, você vê os casais, cada um no seu zap. Gente, isso é indiferença, sabe? Isso é uma indiferença para com o outro, sabe? Então, a gente já vai percebendo esses sinais. Então, se você não quer combinar num divórcio, você precisa rever esses sinais. Se esses sinais estão presentes, você precisa rever a sua relação. E o último sinal que eu coloquei aqui, não menos importante, né, nos sinais do divórcio, é a falta de sexo. Gente, sexo é energia, uma das energias mais poderosas da Terra. Então, não existe isso. Casei, agora acabou o sexo. Casei... Boa noite, Amara. Casei, agora é uma vez por semana, uma vez por mês. Oi? Gente, não dá. Eu também queria estar... Olha o que a Luciana colocou. Eu também queria estar de plantão sempre. É isso aí. Porque a gente quer fugir daquela realidade. Ir para casa é muito ruim. Então, o ambiente de fora acaba sendo melhor. Robin colocou, o papo já não é mais agradável. É isso. E aí, qual é o reflexo disso tudo que eu falei? O sexo, a falta dele. Por quê? Se você tá com um cara rabugento, ou uma mulher chata, rabugenta, ou um cara que não abre a boca dentro de casa, uma mulher ranzinza, que não abre a boca dentro de casa, que é indiferente a você, que reclama de tudo, você não quer mais ficar em casa, tu vai ter tesão? Gente, desculpa, todo mundo aqui é adulto nessa live. Não! Então... E aí, o que acontece? Um abismo vai chamando outro abismo, né? Porque aí você já não tem essa força vital do sexo, né? Abre precedente para um monte de coisa. E você que está assistindo essa live, que acha assim, não, eu resolvo isso, Iris, na rua. Eu resolvo na rua, minha mulher não gosta de sexo, então eu saio com outras mulheres na rua. Não é caso, não é amante, porque é uma vez só. Deixa eu te contar um segredo, meu príncipe. A energia sexual é uma energia tão poderosa que para você limpar essa energia, você demora cerca de 90 dias. Então, se aquela pessoa que você foi transar e você acha que é um sexo casual, você fica atrelado à energia dela por 90 dias.
Então, se ela é uma pessoa que vibra na escassez, você também vai emitir sinais de escassez. Se é uma pessoa que julga, se é uma pessoa magoada, tudo isso vem para você. Então, sugestão, né? Que você converse com teu parceiro, com tua parceira, para que isso seja resolvido, para que você não perca essa, sabe, essa... Eu tô rindo aqui, o marido tá falando que eu tô falando muito rápido. Tô falando muito rápido, gente? É que eu tenho um jeito acelerado, assim, de falar, né? Se eu estiver falando muito rápido, coloquem aí, por favor, na live, tá? Bom, Iris, fiz isso tudo, conversei, já não transava mais, mas eu chegava lá de camisola, chegava pelada e nada resolvia. Resultado, me separei. E aí, o que eu faço? Estou com as dores do divórcio, estou sofrendo. E quais são? Boa noite, Eunice. Quais são essas dores do divórcio? Você que chegou agora, assista depois gravada. Você que chegou agora na live, boa noite, Rosana. Assista a gravação, porque a gente já falou sobre os sinais do divórcio. Agora a gente nós já falamos das dores, culminou com o divórcio, e agora a gente vai entrar para falar sobre as dores do divórcio, né? Se você é divorciado e está aí nessa live, manda aí no chat para mim quais foram as suas dores. Quais foram as dores que você enfrentou quando você passou ou você está passando, né, por essas dores mediante o divórcio. Eu vou falar um pouco das minhas dores, né? E eu fiz uma consultoria com uma pessoa muito especial para mim, sobre essas dores dela, e eu trouxe muitas dessas dores dela aqui, né? E esse momento da live é dedicado a essa pessoa. O Robinho colocou: o sexo começa pela manhã. O que você fala com o seu cônjuge? Isso aí, Robinho. Isso aí. O sexo não começa à noite, quando você arranca a roupa e pula em cima do teu parceiro ou da tua parceira, não. O sexo começa pela manhã, né? Como que você aborda durante a manhã, durante o dia, durante a noite, né? Como que você começa, né? Boa noite, querida. Então, quais são essas dores do divórcio? Eu vou colocar algumas aqui. Insegurança em relação à responsabilidade pela criação dos filhos. Gente, e aí os homens que estão aí na live vão querer descer o pau em mim agora. Mas, desde que o mundo é mundo, existem as exceções? Existem. É claro, existem pais, e eu tenho um aqui em casa, assim, exatamente assim, pais presentes, pais que têm a guarda compartilhada e uma convivência alternada, onde eles têm o mesmo tempo com a criança. Existem pais assim? Claro, existem pais assim, que querem levar para a escola, que querem estudar, que querem ficar dia sim, dia não com os filhos, que é a guarda alternada, ou 15, ou uma semana, enfim. Mas, na grande maioria das vezes, quando nós nos separamos, com quem ficam os menores? Você que separou, coloca aí para mim. Quem é que fica responsável pela maior parte do tempo com as crianças? Somos nós, as mulheres. O que você fala para o seu parceiro durante o dia, tarde e noite? Boa noite, Sônia. É isso mesmo, Robinho. Então, existe um peso da responsabilidade, sabe? E somos nós que ficamos com as dores da criança pela ausência do pai. Então, essa é uma das dores do divórcio. Amor, coloca o celular aqui para mim, por favor, que eu preciso controlar o tempo. Então, existe também uma insegurança financeira. Existe uma insegurança financeira. Eu preciso de um relógio, de uma coisa aqui. Existe uma insegurança financeira. Essa não era o meu caso, porque eu sempre trabalhei, então assim, eu sempre com a mãe, é claro. Então essa questão da manutenção, né, da casa, das crianças, sempre foi comigo. Então eu não tinha essa insegurança financeira. Mas de repente você está assistindo essa live e você tem essa insegurança. Boa noite, Paulo, porque o teu parceiro que era responsável pela maior parte da criação. Então, quando a mulher se separa, bate essa insegurança. Caramba, será que eu vou conseguir dar conta do sustento, né, dos filhos? Será que eu vou dar conta? Então, essa não era uma preocupação minha, não era uma situação minha, mas pode ser a sua. Essa preocupação com a questão financeira, que numa separação, num divórcio, ela pode cair, né? Uma frustração, olha o que essa pessoa falou, frustração em não ter sido forte o suficiente para manter o casamento. Porque, gente, no meu caso, eu falei que meu problema começou lá na lua de mel. Fiquei 11 anos tentando salvar meu casamento. Quando culminou com o divórcio, eu falei, cara, isso dá realmente uma frustração, porque parece que você nadou e morreu na beira da praia. Você tentou de tudo, você fez de tudo, e aí essa situação eu passei. Então, assim, de não ter, de ficar assim, poxa, eu acho que eu não fui forte o suficiente, ou fui forte até demais. E aí culminou com o divórcio, não sei.
mas você fica com essa frustração, sabe? Você se sente frustrado. Outra frustração que a gente está trazendo aqui, que é muito comum para nós mulheres, tá? Uma frustração em ver que o parceiro estava bem enquanto você ficou mal. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Você tá mal com o divórcio, né? Por isso eu estudo e pratico Tantra desde a minha adolescência. Perfeito, tá? A gente vai ter que fazer uma live junto para você falar sobre isso, tá? Vamos organizar uma live para você falar sobre esse assunto, ligado ao relacionamento. Então, o Tertes é um amor, gente, que eu conheci na mentoria 1000 Hertz, e a gente tá aí, amigos aí esse tempo todo aí. Então, você se sente frustrada. Por quê? Porque tô dentro, já aceitou, beleza. Então, você se sente frustrada. E o que é a frustração, gente? A frustração é quando eu coloco a minha expectativa na mão do outro. Então, quando eu coloco a minha expectativa na mão do outro e ele não corresponde à minha expectativa, eu me frustro. É por isso que a gente tem que, quando a gente pensa num relacionamento, você não tem aquela coisa, eu encontro a minha metade. Eu preciso de uma pessoa para ser feliz. Não, para tudo. Você precisa ser feliz com você. Você precisa se sentir inteiro, precisa se sentir inteira, para então você pensar num relacionamento. O Robin colocou aqui, hoje eu fui na casa de uma cliente que me falou que era separada há 10 anos, mas para as pessoas de fora parecia um casamento perfeito. Robin, isso acontecia comigo. Quando eu me separei, todo mundo da igreja levou um choque, porque eu não passava nada da minha relação, da minha vida para outras pessoas. Então isso acontece mesmo, de fato, era a verdadeira família doriana, entendeu? Quantas pessoas não falavam, eu queria ter uma relação igual a sua e do fulano. Eu cá comigo, faz isso não, cuidado com o que você pede, que você pode conseguir, faz isso não. Relação é uma doação e não uma troca, é isso aí. Então você se sente frustrado e aí vem um perigo, o desejo de vingança. Quando a gente tá mal e o outro tá bem, você quer que o outro se ferre. E aí você fica pensando em estratégia, cara, vou ficar aqui vigiando para ver em que momento ele vai se dar mal. Então, essa frustração, ela pode levar a um perigo, que é o desejo de vingança, né? E aí nós vamos entrar no Outubro Rosa aí, então eu não posso deixar de falar sobre o perigo que é o desejo de vingança. Por quê? Existe um livro chamado Psico-Oncologia, que ele retrata só a influência do emocional e do psicológico em vários tipos de câncer. E eles fizeram um estudo com 2 grupos, mulheres com câncer de mama e mulheres sem câncer de mama. O desejo de vingança só apareceu no grupo que estava com câncer de mama. Tá? É claro que é uma pesquisa que precisa ser aprofundada, é só um alerta, né? A gente não está colocando aqui nada tão ferro e fogo dentro da medicina. Então, mas se você está me assistindo hoje, se você se separou e está aí vivendo esse desejo de vingança, se você está se sentindo frustrada porque você está mal e o outro está bem, saia daí. Você precisa sair daí urgente, sabe? Quem reage perde a guerra. Então, assim, de certa forma, sim. Então, a gente tem que reagir de um outro modo, que no final eu vou falar. Uma outra dor do divórcio. Receber dos filhos toda a culpa pelo divórcio. Gente, isso aconteceu comigo. A minha filha, a pequenininha não, porque ela tinha 7 meses. Mas a Bel, ela ficou sem falar comigo. Hoje eu conto isso pra ela chora. Mãe, como que eu pude fazer isso? Mãe, eu nem me lembro disso. Jesus dava outra face. Isso aí, Robinha, a gente precisa ser Jesus aqui na Terra, né? Mas tudo é um processo, a gente entende. E aí a Bel, boa noite, Ziza, seja bem-vinda. E aí a Bel ficou sem falar comigo. Por quê? Porque na cabecinha dela, eu era a culpada da separação, sabe? Não existe essa coisa de culpados, né? Os 2 tomaram essa decisão, né? Então, levar essa... E eu não podia envenenar minha filha contra o pai dela, lógico que não, entendeu? Então, mas só que foi muito sofrido ficar com a minha filha sem falar comigo, né? Porque eu e a Bel sempre fomos muito ligadas, muito unidas, né? Então, a gente sente essa dor. A dúvida em saber onde eu errei. Gente, essa dúvida me martirizava. Eu não sei se martiriza você. Se você está passando por divórcio ou passou e você ficou com essa dúvida, escreve aí no chat para mim. Essa dúvida, essa dor de ficar se perguntando, cara, o que eu fiz de errado? Onde eu errei? Onde eu errei? Onde eu errei? Sabe? Eu ficava assim. Porque tudo que
falavam assim, né? Ah, faz para salvar, vamos subir monte, descer monte, campanha de oração, e é jejum, e é isso, e é sexo, é subir no lustre, é fazer isso, fazer aquilo e tal, não sei o quê, investir em sonhos, ser parceira, ser amiga, tudo que eu poderia ter feito, né? Foi feito. Psiquiatra, psicólogo. Então, psiquiatra, psicólogo, realização de sonhos, imóveis, carros, tudo, sabe? Então, e aí quando eu culminou com o divórcio, eu falei assim, cara, onde eu errei? E aí, por que eu me senti uma porcaria como mulher? Porque eu ficava me questionando isso. Eu falava assim, caraca, tudo que essa pessoa falava como um sonho, ou uma meta, ou uma falta, eu ia lá e supria, eu ia lá e fazia, sabe? Então, você fica se perguntando, né, onde você errou. A dor de não identificar o momento que a relação se perdeu. Essa foi uma fala, né, dessa pessoa que me trouxe essas dores do divórcio, né? Em qual momento que tudo se perdeu, né? Eu, no meu caso, não, eu soube muito bem o momento que a relação se perdeu, que foi exatamente na lua de mel. Então, e foram 11 anos de tentativas, né? Mas algumas pessoas se perguntam, se davam tão bem e se perguntam, cara, em que momento a relação se perdeu e eu não descobri, não percebi? O Robinho colocou, há 18 anos eu caí em mim e fiz um grande investimento na minha vida sentimental. Coloca aí pra gente, Robinho, qual foi o sentimento, qual foi o investimento que você fez? E aí, todas essas dores do divórcio, gente, elas geram sentimentos nesse divórcio. Sentimentos que podem ser adoecedores. Que sentimentos são esses? Primeiro, a culpa. Independente, porque até a pessoa... Boa noite, terapeuta Basílio. Gente, esse terapeuta, eu vou fazer uma pausa aqui para falar desse terapeuta, tá? Esse é um terapeuta, nossa, fantástico, que trabalha o inconsciente, tá? Eu já fiz sessões com ele, já indiquei pessoas, tá? E assim, o resultado é fantástico, tá? Sigam ele aí, peguem um contato, mandem um direct, tá? Porque realmente o resultado é incrível. Você desmembrar, você descobrir coisas que você estavam lá no seu inconsciente que você nem sabia, tá? A Lucimar colocou, realmente, você fez de tudo para salvar esse casamento. O bom de falar para amigos que te acompanham, que, né, que você sabe aí, você que não me conhece, eu sou muito autêntica, muito verdadeira. E aí a Lucimar me acompanhou nesse período, né? E ela sabe exatamente tudo isso que eu coloquei para vocês, das minhas tentativas em salvar esse casamento, né? O Robinho colocou, tem pessoas que vivem a olhar a mulher. Por quê? Não sei, o que vocês acham? Coloquem aí. Então, quando esse divórcio acontece, você se sente culpada. Mesmo a pessoa, gente, se o motivo do divórcio for uma traição, e eu fiz a mentoria, meu amor, obrigada, minha filha, a gente veio me trazer uma água. É assim, quem sabe faz ao vivo, né? Ela tá aqui cuidando da mamãe. Só chocolate. Então, mesmo a pessoa, quando termina um divórcio e a pessoa é traída, gente, a coisa é tão forte que a pessoa que é traída, ela se culpa pelo fim do relacionamento. A pessoa foi traída e ela se culpa. E ela fica se perguntando, cara, o que eu fiz de errado? Foi falta de sexo? Eu não me cuidei. Eu acompanhei, fiz uma mentoria individual com uma pessoa e ela tinha muito isso. Ela chegou na mentoria carregada dessa culpa. Então foram 30 anos de relacionamento, o cara deixou e ela se culpando, ainda achando que ele era um coitado, que ele estava vivendo uma situação que ele não queria, que a culpa era dela, porque ele a traiu, e ela ficava, se martirizando, onde eu errei, eu acho que eu não fiz o suficiente, boa noite, Rosana, eu acho que eu não fiz isso. Então, assim, eu também carreguei muito essa culpa, né, essa culpa pelo divórcio, porque a gente se sente assim, gente, sabe, a gente se sente, a Cida, boa noite, tia. Mas num casamento tem que dar e receber. Se você só dá, você não recebe. É exatamente isso. E no meu caso, eu só dava. Dava. E hoje eu entendo que esse foi um dos meus erros. Então, por quê? Porque quando a gente ocupa um lugar que não é nosso, você tira o lugar do outro. Entendeu? Então eu ocupei um lugar que não era meu. Não era meu. E aí, quando isso acontece, mas por que eu ocupei esse lugar? Porque esse lugar estava vazio. Entendeu? Então, é exatamente isso que a Cida colocou. Você não precisa agradecer não, terapeuta Basílio, porque é tudo verdade. O Robinho colocou, eu só recebo bronca. Tá merecendo bronca.
Então, você só fica dando, mas é uma troca. Você precisa ter essa troca, né? E eu acho que um dos meus erros foi esse, né? De fazer demais. Fazer demais, fazer demais. Então, existe uma troca, tem que ter um equilíbrio, gente. O caminho do meio é sempre o melhor. E por isso eu me senti culpada pelo fim da relação. A raiva. Gente, pensa numa pessoa que faz de tudo, e de repente é o seu caso. Você faz de tudo, e aí você acabou, não tem jeito e tal. E aí você fica na M, desculpa a expressão, e a outra pessoa feliz, realizada e tal, tu fica o quê? Com raiva. Eu queria que ele morresse. Cadeirinha. Então, não dá, o Flávio colocou, não dá pra querer amar pelos dois. É isso aí. Não dá pra querer fazer pelos dois, né? Tem que ter um equilíbrio. E aí, quando você fica na raiva, gente, você tá emitindo radicais livres pro seu próprio corpo. Então, se você tá com raiva porque você se separou, porque você tá enfrentando um divórcio, sabe? Existem técnicas específicas de reprogramação mental para você sair dessa raiva. Sabe? Por quê? Porque você só tá fazendo mal a você. O outro não tá nem aí. Ele nem sabe que você tá com raiva, ele não tem nem noção, entendeu? Ele tá seguindo a vida dele ou ela tá seguindo a vida dela. Rejeição, gente. Qual o seu sobrenome? Rejeição. Iris, rejeição. Iris, rejeição. Porque foi assim que eu me senti. Eu me senti durante 11 anos de casamento rejeitada. O Robinho colocou, casamento não acaba, ele nem começou. É uma forma é uma visão, de fato. Então, eu me sentia extremamente rejeitada e isso acabava com a minha autoestima, sabe? Acabava com a minha autoestima, porque era como se tudo que eu fizesse, nada surtia efeito, né? Então, a gente se sente rejeitado e isso é muito comum na mulher, né? A mulher se sente mais fragilizada, se sente mais rejeitada, né? Então, era exatamente assim. E aí, consequentemente, vinha o quê? A falta de amor próprio, como eu falei, a baixa autoestima. E aí você não se sente amada, você não se sente valorizada, sua autoestima vai lá embaixo. E aí o que você sente? Incapaz, insegura. Né? Você olha e fala assim, cara, eu não tenho a capacidade de fazer com que o outro se mantenha, ou se apaixone, ou me ame, ou cuide de mim, sabe? Então isso acaba te trazendo o quê? Uma tristeza, uma amargura, uma angústia. E sabe quando eu percebi que eu tinha que me separar, gente? Quando eu já não encontrava mais alegria nas coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, mesmo quando eu perdi tudo, mal tinha que dar de comer para minhas filhas e tudo, assim, tava lá na época do miojo do ovo, que é uma parte da minha vida, que hoje não dá pra gente falar aqui, mas ainda assim, eu procurava me manter alegre, feliz e tal, eu já estava separada, mas então eu sempre fui muito alegre, sabe? Sabe, a minha família sabe, quem tá aí da minha família pode falar, eu sou muito parecida com a minha tia Cida que tá aí. A gente fala besteira, a gente ri, a gente brinca. Quando vocês veem aí nos stories a gente no karaokê, sou eu e ela, tá? Então, eu com meu tio também, a gente vira à noite, sabe, conversando, rindo, brincando. Então eu sempre fui assim. Aí a Lia tá falando, é verdade, alegria, alegria. Eu chego de plantão de 36 horas, gente. Cara, ninguém nem diz, porque eu chego brincando, rindo, sabe? Mas quando eu percebi que essa tristeza estava acabando em mim, quando eu estava ficando uma pessoa triste, infeliz, eu falei, cara, eu vou adoecer. Daqui a pouco eu tô com uma depressão. A Cira colocou aqui, mas vamos parar e pensar. Temos que ter cuidado de não brincar com os sentimentos dos outros. É importante você saber entrar no relacionamento. Só pensando em querer receber e não se entregar. Isso aí, é uma troca. O Robinho colocou, hoje eu estava conversando com a minha mãe sobre o casamento dela. Ela me disse que os filhos eram o casamento. A Cira colocou, kkk, nós juntas, Deus nos deu uma raiz de alegria. A gente sempre fala isso, né? Mas quando eu percebi que eu tava ficando, sabe, triste, amargurada, sabe? Eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito nisso. Agora, quando a minha filha, que aí é uma chave aí que você precisa perceber, quando a minha filha falou, não, eu não quero casar, mãe, casar pra quê? Pra ser infeliz? Ela tinha 7 anos de idade. Olha a visão que eu tava passando pra minha filha de casamento, né? E eu falei assim, caraca, eu já tô na M, eu não posso fazer com que minha filha fique aí bloqueada em relação ao amor por conta disso, né? Então você começa a repensar. E aí, gente, você é tomada por uma dor da mágoa e do ressentimento. Então você se sente magoada, você se sente ressentida, você fica mal, né? Então, por que isso? Porque a minha equipe tá aqui, gente, ó. A minha equipe tá aqui falando, você vai precisar do teu telefone para você colocar. Agora? Então,
toda essa mágoa, todo esse ressentimento, ele nos adoece. E foi exatamente isso que estava acontecendo comigo. Então, muitas vezes a gente julga a pessoa que passa por um divórcio, sabe? Eu fui dar uma palestra num evento, e aí uma das palestrantes, né, falou que o divórcio era falta de sabedoria. Caramba, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, tá? Meu amigo, minha amiga, com todo o carinho do mundo eu tô falando isso pra você. Por quê? Porque isso me passa pelo campo do julgamento, sabe? Porque a gente não sabe as dores da pessoa que está passando por um divórcio. Você não sabe, você não tem como julgar, você não tem como colocar um termômetro, entendeu? Para dizer, para dar um parecer desse. O Robin colocou, minha mãe quase surtou quando me viu lavando a louça aqui em casa. Meu pai nunca lavou um copo. Cara, e qual é o problema? É parceria, sabe? Mas as pessoas antigas, gente, eu sou de uma época que meu avô, quando chegava a casa, o famoso Zecão, quando ele chegava a casa, ele ficava, minha avó tinha que botar o chinelo no pé dele, né? Isso, imagina lavar a louça, eu nunca vi meu avô nem botar o prato da comida dele. Olha o que a Úrsula colocou. Oi, sim, tive um câncer por ficar com muita mágoa. Gente, Úrsula, gratidão pela sua colocação. É isso. Gente, a Úrsula aqui, ó, é um exemplo do que eu falo sempre e do que eu falei lá no começo. Então, a mágoa, ela é sim um dos fatores do câncer, o ressentimento, o desejo de vingança. Então, nosso corpo, ele não pode comportar isso. E aí, chegando à reta final da live, quais são as estratégias? Iris, eu entendi tudo isso. Quais são as estratégias para que o teu corpo físico não adoeça, para que você não entre numa depressão? E aí a gente está no Setembro Amarelo, que a gente fala sobre a vida, a raiva adoece o fígado. É isso aí, Rosana. Como a rejeição adoece a pele, né? As doenças da pele. Então, do que nós estamos alimentando o nosso corpo? E aí é que entra a reprogramação mental. Então, de que forma a reprogramação mental ela pode te ajudar a sair da onde você está? Existem técnicas, gente, específicas, que não dá pra gente fazer numa live, mas existem técnicas específicas. Mas eu vou dar algumas dicas de reprogramação mental. O que é a reprogramação mental? É você mudar a sua mente. A sua mente, ela veio programada para se sentir magoada, rejeitada, para ter todas as suas crenças limitantes. Se seus pais tiveram um problema no relacionamento, você veio com esse programa para que você também tenha. Então, o que é a reprogramação mental? É você mudar, sabe? Mudar a programação da sua mente. Então, é você transmutar pensamentos e sentimentos negativos, crenças limitantes, em sentimentos e emoções e pensamentos positivos. A Úrsula colocou, hoje afirmo que esses sentimentos não me pertencem. É isso, é exatamente isso. A Porto colocou, atitudes podem ser julgadas, sentimentos nunca. Perfeito, Andréia, é isso, sabe? Então, boa noite, Ana Paula. Então, como que eu posso mudar a minha mente para que isso não aconteça, que a Úrsula está trazendo? Isso que a Andréia colocou é fundamental, sabe? A gente pode até julgar atitude, mas sentimentos, sabe? Você não tem como. Nem se você conseguir sentar na cadeira do outro, né? Então, de que forma eu posso mudar, reprogramar a minha mente? Primeiro, quais são as estratégias, né? Então, esse é o momento da live que você pega um papel, uma caneta e você anota. Então, primeiro, aceitar o livre-arbítrio. Você que se pergunta, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Por que o divórcio aconteceu? Caramba, sente e pense. O outro tem poder de escolha. Existe o livre-arbítrio. Então, você precisa aceitar esse poder de escolha. Entender que o passado não volta. Gente, por muito tempo eu fiquei me martirizando. Por causa disso, se eu tivesse feito isso, ainda mais que eu perdi tudo depois que eu me separei, nossa, mãe do céu, eu ficava, sabe, numa murmuração, numa chatice, numa reclamação, como se o passado pudesse voltar e não volta. O passado não vai voltar, você não vai voltar ao momento que você se casou, que você fez a sua escolha. Então, aceitar não é concordar. Aceitar é você entender que o passado aconteceu, que aquilo tudo aconteceu com você, sofrimento todo, mas que você precisa seguir em frente. Você precisa viver o seu presente, sabe? E em termos de plantar um futuro para você. Então, o que é a ansiedade e a depressão? A ansiedade é aquela pessoa que está sempre na perspectiva do futuro. E a depressão é a pessoa que está sempre na perspectiva do passado. E se você não sair daí, de onde você está, da mágoa do ressentimento, porque você se divorciou, porque você está se sentindo abandonado, abandonada, o próximo passo vai ser uma depressão, porque você vai ficar sempre com essa angústia do passado, se perguntando por quê. Acabou, aceite, e você precisa seguir em frente. Então, viver o presente é fantástico, né? Mas como isso, Iris? Se acolhendo, sabe? Pare de se culpar,
Pare de se julgar, se acolha. Entenda que você fez o que era possível fazer com o que você tinha para fazer. Então, você precisa se acolher. Transmutar esses pensamentos e sentimentos positivos. Como? Com técnicas específicas de reprogramação. E aí, gente, quais são essas técnicas? Elas vão te dar 3 coisas que são fundamentais, fantásticas, para que você possa reprogramar a sua mente. A Úrsula colocou, adorando, deixa eu ver aqui, adorando suas colocações. Realmente tudo isso passa pela nossa cabeça. É isso, Úrsula, sabe? Quando a gente passa por algumas situações, né? Então é tudo muito real. Ó, acabou de entrar agora a Basílio Zelissa, que foi minha tia que falou aquilo pra mim lá no mercadinho, tá, gente? Eu não sei se ela vai lembrar. Se ela lembrar, aí coloca aí. Então, como que eu faço? Com técnicas específicas para perdoar, se alegrar e agradecer. Gente, a Rosana colocou, eu gosto de tratar os meus pacientes com neuronutrição. Isso, muitas vezes, precisa ser o início de um tratamento nutricional, pois ajuda a melhorar o humor. Perfeito, a Rosana é nutricionista, gente. Uma nutricionista fantástica. Sigam aí o perfil dela, façam contato. Olha que interessante ela tá falando, neuronutrição, porque tudo, gente, é aqui, né? Tudo começa por aqui. Você vê que é tudo entrelaçado. Ajuda no tratamento da depressão e a tomar decisões importantes. O tipo de alimento que a gente consome pode te deixar mais triste, mais feliz, né? Aumenta, expande sua consciência ou não. Então, técnicas específicas para perdoar. Gente, a falta de perdão é um dos grandes responsáveis para o câncer, para a depressão, para a ansiedade. Então, a falta de perdão é um veneno que você toma para que o outro morra. E, na verdade, quem está morrendo é você. Então, se alegrar e agradecer. Então, sempre você vai ter motivos para agradecer e para se alegrar. Autoconhecimento. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa se autoconhecer, se valorizar, saber quem você é. E ter o quê? Amor próprio. Quando a gente se autoconhece, a gente sabe quem nós somos. A gente consegue, sabe, ter esse amor para que você possa superar. E aí, gente, né, qual é a surpresa, né, dessa live? Muitas pessoas que me acompanham já nas lives e tal, e me acompanham, elas falam, poxa, gente, você fala tanta coisa, tanto conhecimento, eu queria levar você para minha casa. Eu falei, gente, não dá, né? Não dá para me levar para sua casa, porque eu tenho marido, tenho 2 filhas, né? Não dá para me levar. Mas, pensando nisso, sabe, e essa coisa do divórcio, ela teve um engajamento tão grande, são tantas pessoas que me procuram, são tantas pessoas que eu vejo lá no INCA, sabe, carregando a mágoa de um divórcio, carregando a dor do divórcio, que eu escrevi um e-book sobre reprogramação, como tudo isso que a gente está falando aqui, mas, lógico, de uma forma muito mais profunda. Eu escrevi um e-book e nesse e-book eu falo todas essas questões do divórcio. A Isabelle vai colocar aqui o link aqui nos comentários. Também tá no link lá da minha bio, tá? E o que tem nesse e-book, gente? Esse e-book ele tem todas as questões do divórcio. Como eu faço para superar o divórcio? Para cada sentimento do divórcio, eu coloquei uma técnica de reprogramação mental. Então, se você sente baixa autoestima, tem uma técnica ali para você fazer, para você aumentar a sua autoestima. Se você sofre de falta de amor próprio, tem uma técnica de reprogramação mental ali no e-book para você trabalhar essa questão do amor próprio. Então, e ali eu conto com detalhes, que não dá pra gente falar numa live, né, gente? Inclusive, quando eu falo muito da lua de mel, ali eu conto o que aconteceu de fato. Por quê? Porque você precisa entender que eu já estive aí onde você está. Eu já passei por essa dor que você está. Então, quando eu falo pra você que você precisa aceitar, se acolher, sabe, se conhecer e ter uma vida incrível, gente, eu me casei de novo com um homem maravilhoso, eu tenho um relacionamento que eu sempre sonhei. E a tia Cida que tá aí, ela falava isso. Ela falava, minha filha, você vai encontrar um homem que vai te tratar bem, que vai te amar, vai te tratar como uma rainha, você vai se sentir amado. Gente, é exatamente assim que eu me sinto. Eduardo Amaro, o amor da minha vida. E aí, já estamos aí juntos, vai fazer 10 anos já, né? Daqui a pouco eu vou bater outro. Eu vou fazer bodas de prata, tá, gente? Só que um tempinho com um tempinho com o outro, né? Ele tá rindo aqui. Eu de ouro. Ele disse que tá fazendo de ouro, porque ele gosta tanto de casar, que ele casou 3 vezes, né? Mas eu fui a última, gente. Então, quando eu falo pra você como sair da rejeição, é porque eu já estive aí e eu sei como sair. Então, nesse e-book, eu trago tudo em detalhes. Né? O que você tem que fazer ao acordar, o que você tem que fazer ao dormir, quais são as estratégias que você precisa para enfrentar esse divórcio, para sair dessa baixa frequência, para sair da rejeição. Como é bom quando a gente se liberta. É isso aí. A minha tia foi uma tia que sofreu muito também
quando ela se divorciou, né? E isso marcou muito a nossa família, o divórcio pelo qual ela passou. Então, e eu falo que eu sempre me inspirei muito nessa minha tia, por quê? Porque ela passou por poucas e boas, mas, sabe, ela tá sempre assim, serena, sempre alegre, a gente ri, porque às vezes ela fala umas maluquices, né, minha tia? E a gente ri, dá risada, mas não é uma pessoa que vive reclamando, que vive praguejando, que vive ressentida, magoada, não, sabe? Então, esse e-book é para você, tá? Para você aplicar as técnicas, para você sair dessa situação que você se encontra. E um detalhe importantíssimo. Os 3 primeiros que comprarem o e-book, que aí tá no link que a Bel colocou, ou na minha bio, vão ganhar uma mentoria individual comigo de 1 hora, onde eu vou mandar um questionário para você. Você vai escrever quais são as suas dores, o que você precisa, né, mudar. E eu vou te dar toda uma mentoria dizendo quais são as técnicas que você precisa fazer. A gente vai fazer a técnica junto, tá? Eu vou gravar a técnica para você fazer em casa, fazer todos os dias, um protocolo de 21 dias, mas tem que ser os 3 primeiros, gente, porque vocês sabem, né? Eu trabalho no INCA, na UFRJ, sou agora também professora aí da internet, mentora, então eu tô com uma turma de mentoria, a Reprograme-se 1.0. Então, eu queria fazer isso para todo mundo que está aqui na live, gente, mas infelizmente eu não posso. Então, os 3 primeiros que comprarem o e-book, tá? O e-book tá R$97, gente. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão, que sai R$9 por mês, gente. E aí, os 3 primeiros que comprarem o e-book vão ter esse momento, essa mentoria comigo de 1 hora individual, personalizada, onde eu vou estabelecer um protocolo para você em como você reprogramar a sua mente mediante o divórcio. Nesse e-book eu trago todas para cada sentimento, culpa, rejeição, tem uma técnica específica para reprogramação mental. Então, para cada sentimento, para cada dor, então tem como você sair dali, sabe? Tem como a estratégia para você poder sair dessa situação que você se encontra hoje, ter uma vida abundante, sabe? Ter uma vida livre de mágoa, de ressentimento, sabe? Liberta disso tudo. Sabe por quê? Porque você que está aí me ouvindo, você que está sofrendo, está sentindo mal, o cara foi embora, ou a mulher foi embora, mas a partir do momento que você mantém essa mágoa, mantém esse ressentimento, a energia dele está aí junto com você. Ele não está mais na sua casa, mas ele está te fazendo sofrer todos os dias. Gente, e quando nós ficamos nessa situação, nós temos a nossa frequência baixa. Lembra a tabela de Hawkins? Eu já falei muito sobre isso aqui. Frequência baixa. Frequência baixa, você não cocria nada, você vai entrar em ressonância com situações que vão te dar mais culpa, mais mágoa, mais ressentimento, né? Mais dor. Então, nesse e-book eu trago detalhadamente como você pode reprogramar a sua mente para sair dessas dores do divórcio, tá? Então, os 3 primeiros vão ganhar essa mentoria individual, onde a gente vai fazer um protocolo de 1 hora. Eu vou estabelecer um protocolo para você ser acompanhada por 21 dias, tá? Então, corre lá. Quem comprar agora, vou dar 2 sessões gratuitas. Olha o terapeuta Basílio aí. Gente, vocês não podem ficar sem essa terapia com ele do inconsciente, tá? Ele colocou, olha, quem comprar agora o e-book, aquele que comprar agora, vai ganhar 2 sessões gratuitas com ele, tá? Gente, a sessão é incrível. E antes da gente encerrar, eu queria falar aqui da Dalva, tá? Que tá aí também na live. Dalva, se tiver aí ainda, dá um ok aí, dá um alô, procure aí o perfil dela, tá? Ela é uma profissional fantástica. Você que gostou das fotos que você tem visto aí nos meus stories, nas minhas capas, no meu feed, ela é a responsável por essa grande transformação, tá? Então sigam o perfil dela, falem com ela. Então ela cuida do corpo e faz o ensaio. Terapeuta Basílio, não combinei, mas achei que ajuda. Ele não convidou mesmo não, mas claro que ajuda, claro. E principalmente ajuda a essas pessoas que estão assistindo a gente aqui. Porque como eu falei, eu fiz a mentoria com uma pessoa que ficou casada há 30 anos, sofreu muito pós-divórcio. E ela se passou por uma reprogramação mental. E logo em seguida eu passei para o terapeuta Basílio para fazer a terapia do inconsciente. E ela hoje, essa semana eu falei com ela, nossa, ela está outra pessoa, né? Então, vocês não deixem de comprar o e-book, me levar para casa. Iris, eu não estou separada. Compra o e-book, dá para alguém de presente. Ou leia, porque ali tem as estratégias para você também não chegar ao divórcio. Então, o e-book também é para você.
Robin, ajuda minha mulher a se separar dos filmes coreanos. No e-book, Robin, eu dou estratégias para isso. Como ter esse entendimento entre o casal. Compra o e-book e dá de presente para tua esposa. Aí, ó, Estúdio Dalva Gutierrez. Estou aqui. Dou um ensaio. Eita, olha, gente, que maravilha. Outra aí, olha. Quem comprar o e-book, ela está dizendo que vai dar um ensaio fotográfico. Gente, olha, muita gratidão. Terapeuta Basílio e Dalva. Nossa, vocês são incríveis. Gente, isso não dava nada combinado. A gente não combinou nada disso. Vocês acreditam nisso? Eu falei para ela que ela pode sortear a pessoa. Ai, nossa, gratidão, Dalva. Olha, gente, então quem comprar, a gente tem como saber esse controle. Os compradores do e-book, a gente vai fazer um sorteio. Olha, já compraram um, apareceu aqui para mim, venda aprovada, já apareceu um aqui para mim, gente. Então essa pessoa aí acaba de ganhar a mentoria individual comigo por 1 hora e também a terapia de... Que pode ser para outra, pra gente é para outra pessoa, né? Sim, o meu dignista está falando que o e-book também pode ser para dar de presente para outra pessoa. Rosana! Oba! Rosana vai ser... Então, Rosana acaba de receber, parabéns! A Rosana acaba de ganhar a mentoria comigo, 1 hora, e vai ganhar também 2 sessões. Não, os 3 primeiros, sessão com Basílio, os outros 3, a fotografia. São 6 pessoas. Uma pessoa para foto. Uma pessoa, então a quarta a gente pessoa vai fazer o sorteio. Olha, ainda tem vários brindes, olha só. Tem um ensaio fotográfico que a gente vai fazer o sorteio com as pessoas que comprarem. Tá entrando aqui, ó, que eu tô vendo aqui, tá? Então, você que não comprou, corre lá, porque tem a sessão... Agora a live vai acabar daqui a pouquinho. Tem a sessão de fotos que a gente vai sortear. Tem a terapia, a mentoria comigo, personalizada, 1 hora. E tem também a terapia com o Basílio, que é para trabalhar o inconsciente, gente. Nossa, é muito brinde, né? É muito brinde, é bom demais. Então, gente, olha, vamos encerrar agora, que já está no final. Muita gratidão por você que ficou aqui até o final. Então, não deu para comprar agora o e-book, você vai lá, vai ficar lá na minha bio, tá? Comprem, dê de presente, leiam. 2 ensaios, olha aí, ó, Dalva já aumentou, 2 pessoas, gente. Perfeito. E aí a gente vai dar o contato, vai fazer esse link aí. Então, você que comprou o e-book, me manda um direct aí também, tá? Pra gente poder estar tendo teu contato, para estar passando pro terapeuta Basílio, para passar também para Dalva. Então, manda esse contato. Você que é uma maravilhosa, Dalva. Então, e você, querido, que tá aí sofrendo pelo divórcio, saia desse lugar. Saia desse lugar, porque esse lugar não é seu. Esse lugar não é para você. Você nasceu para brilhar, seja homem, seja mulher. Você nasceu para ter uma vida abundante, sabe? O Flávio colocou, que aprendizado, obrigada, você tem muito conteúdo. Muito obrigada, gratidão, querido. A Andréia colocou, parabéns, minha amiga. Obrigada. A Dalva, uma honra te conhecer. A honra foi minha, querida, conhecer tua história, conhecer você. Você é uma pessoa incrível. Então, esse lugar não é pra você. Você nasceu pra brilhar, pra ter uma vida incrível. A vida passa muito rápido, sabe? A vida passa como um sopro. Quem é do INCA que tá aqui sabe o que eu tô falando, né? Pessoas cada vez mais jovens, sabe, adoecidas ou morrendo. Ou, gente, pra morrer basta estar vivo, né? E aí eu te pergunto, o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito, né, da sua existência? Você não nasceu pra sofrer. Você não nasceu para ficar amargurado, amargurada, para sofrer. Você nasceu para brilhar, para ter uma vida abundante, para ter uma vida incrível, uma vida próspera, uma vida abundante. Então, esse é o meu desejo, do fundo do meu coração. Reprograme sua mente, tá? Mude a programação da sua mente para que você tenha uma vida incrível. E corre lá, Rosana, você brilha nas suas colocações. Gratidão, meu amor. Lujana, você é top. Vocês são incríveis, vocês são maravilhosos. Seriedade e conteúdo, adorei. Obrigada, Tertes. Rosana, parabéns, sua missão é linda. Muito obrigada. A Luz colocou, muito obrigada pelas suas palavras. Então, assim, do fundo do meu coração, desejo que do mesmo jeito que eu consegui reprogramar minha mente, ter uma vida abundante, uma vida próspera, esse é o meu desejo para você. Então, se você quiser se aprofundar em tudo isso que a gente falou hoje aqui, vai lá na bio, compra o e-book, presenteie alguém, mande para alguém que está sofrendo por um divórcio ou que está tendo um relacionamento que está fadado ao divórcio. Quem sabe, né, com o que está ali, né, com essa energia toda de positividade, a gente não consiga transformar esses relacionamentos. Eu fiz a minha parte, que foi escrever o e-book e está aqui te ensinando. Então, faça a sua parte.
compre o e-book, dê de presente, leia e vamos ajudar pessoas a serem totalmente reprogramadas e terem uma vida incrível e abundante. Beijos de luz para vocês.